gente, a TV Pai Eterno continua falando sobre o Papa Emérito Bento XVI. O funeral dele reuniu milhares de fiéis na Basílica Vaticana nesta quinta-feira. Eu converso agora com o jornalista Felipe Domingues, que vai trazer para a gente um pouco mais sobre como era o Papa Emérito no dia a dia. Como ele era visto pelos demais religiosos depois da renúncia e como o Bento XVI se posicionava quando era colocado em situações que poderiam virar polêmicas com o sucessor, o Papa Francisco. Felipe, seja bem-vindo ao programa Aqui em Casa, da TV Pai Eterno. Muito bom dia. Olá, Cleide, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje. Felipe, como era o Papa Emérito no convívio com os demais religiosos no Vaticano após a renúncia? Como era o comportamento e a rotina dele? Então, o Papa Emérito Bento XVI, como a gente sabe, renunciou há quase 10 anos, né? Ele morreu agora no último dia do ano passado, dia 31 de dezembro de 2022, mas ele já estava ali no Vaticano há um bom tempo, retirado, né? Ele estava mesmo aposentado. Essa palavra emérito, né? A gente usa na igreja também para os bispos, para os padres. Um bispo emérito, aquele bispo que já deixa o seu governo da sua diocese ou o que quer que ele esteja fazendo para um bispo mais jovem, né? E foi isso que o Papa Bento XVI fez. A grande diferença é que ele foi o primeiro Papa emérito da igreja, né? Então ele renunciou ao pontificado, isso em 2013, né? No início do ano ali, e disse que ele já estava cansado, que faltava vigor do corpo, do ânimo, né? Do espírito, para que ele pudesse continuar governando, conduzindo a barca de Pedro, a igreja, né? E aí ele entrou nessa fase que ele mesmo definiu como um período de contemplação, um período mais de vida espiritual, de apoiar a igreja de outra forma, rezando. Então nós tínhamos nesse período o Papa Emérito, que era o Bento XVI, e o Papa Reinante, que foi o Papa Francisco, aquele que realmente estava e ainda está governando a igreja, né? Então o Bento XVI ficou ali vivendo no Vaticano, em um mosteiro chamado Mater Ecclesiae, né? Mãe da igreja, e ele viveu com algumas pessoas, alguns assessores, secretários, pessoas que acompanharam no fim da vida, no pontificado, e ele mesmo disse a esses assessores que ele pedia desculpa, né, por ter vivido tanto depois, no final. Ele dizia: eu não esperava que fosse ser um período tão longo esse entre a renúncia e a encontrar Deus, né, a morte. Ele ficou quase 10 anos nessa situação e viveu, foi devagarinho. Eles diziam que ele era como uma vela que ia se apagando lentamente, né? Então ele foi devagarinho, foi se enfraquecendo, mas recebia visitas, saía um pouco nos jardins. E a última saída importante, a última viagem que ele fez foi para visitar o irmão dele na Alemanha, né, que também estava um pouco doente à época. Ele saiu, depois voltou e aí não saiu mais. E no Natal, um pouco depois do Natal, nós soubemos do Papa Francisco que o Papa Bento XVI já estava um pouco cansado, um pouco doente. Então todos já esperavam mesmo que a vida dele nesse mundo estaria terminando. Ô Felipe, você acha que esse comportamento do Bento XVI pode ser uma tendência a acontecer novamente? Eu digo isso pelo seguinte, porque eu achei essa atitude dele inteligentíssima e importantíssima para a igreja, para a igreja católica, para a igreja no mundo inteiro. Eu estou perguntando assim, porque vamos supor que o próximo Papa também se sinta assim e numa atitude tão divina que ele fez isso. Você acha que isso pode ser uma tendência? Pode sim, Cleide, porque o Bento XVI, ele abriu uma porta que estava fechada, né, que era essa porta da renúncia. Quer dizer, antes dele, o Papa Paulo VI considerou renunciar, o Papa João Paulo II considerou renunciar, e antes ainda o Papa Pio XII, por diferentes motivos. Mas nenhum deles efetivamente renunciou. O Bento XVI foi o primeiro que realmente decidiu renunciar e que fez isso concretamente, né? Agora, o Papa Francisco, ele está muito bem, ele tem aí alguns problemas no joelho, mas ele disse numa entrevista ao jornal espanhol ABC que para governar precisa da cabeça, não precisa do joelho. Então, brincou até, né? E disse que, por enquanto, ele não pensa em renunciar, mas ele deixou uma carta
de renúncia assinada para um caso extremo, digamos, se ele tiver uma doença ou um acidente, uma situação em que ele fique inconsciente, aí sim a renúncia seria válida automaticamente. Fora isso, não. Nós temos que realmente acompanhar esses próximos anos do pontificado. É uma situação nova que nós tínhamos 2 papas aqui em Roma juntos. Agora, um papa que continua já com quase 10 anos de pontificado e ele fica sozinho. Então, ou o Papa Francisco renuncia em algum momento, se ele sentir que isso é o que ele tem que fazer, ou ele pode terminar aí a sua vida no pontificado ainda, como acontecia com os outros papas, e aí se inicia a chamada sede vacante, né? A sé vacante, o trono do apóstolo Pedro fica vazio, né? Então vamos agora acompanhar, mas por enquanto o Papa Francisco diz que ele está bem e continua firme aí na frente da igreja. Tô achando ótimo esse som dos pássaros aí em Roma. Felipe, existe uma diferença marcante entre Bento XVI e o antecessor João Paulo II nessa convivência interna? Existe uma diferença, a primeira de todas é na personalidade, né? O Papa Bento XVI, ele foi um papa mais discreto, mais tímido, né? Uma pessoa intelectual, né? Ele era um professor, um acadêmico, alguém que gostava mesmo de iluminar as outras pessoas com aquilo que ele estudava, com aquilo que ele estudava e compartilhava, né? Com as pessoas como professor. Já o Papa João Paulo II era um ator, né? Ele mesmo, na juventude, foi ator, ele era muito midiático, fazia aqueles gestos. A gente pode lembrar quando ele chegava num outro país, por exemplo, que ele beijava o chão, né, daquele país. Enfim, ele tinha vários gestos assim durante boa parte da sua vida, mas no final ele já estava doente. A gente pode lembrar aquele período dos últimos 5, 10 anos ali do pontificado do Papa João Paulo II, ou São João Paulo II, né, para a igreja. Foi um período difícil, porque o Papa tinha o mal de Parkinson, estava mal. Então, o Bento XVI acompanhou esse período, porque ele era muito próximo, ele era cardeal aqui no Vaticano naquele período, e ele quis evitar que isso acontecesse com ele também, né? Que ele estivesse mal ali no final do pontificado, e aí sem poder realmente tomar as decisões, outras pessoas acabam tomando a decisão no lugar do Papa. Enfim, ele quis evitar essa situação. Então, há uma diferença importante de personalidade. Ele percebeu essa necessidade de renunciar e não ficar demais no pontificado. E a última coisa é esse aspecto mais intelectual mesmo do Bento XVI, que o diferencia também do Papa Francisco, que é outro Papa muito popular, muito carismático. Felipe, o dia aí parece que não está tão gelado como deveria estar, parece que o clima está ameno. E você está aí atrás de você, o Coliseu? O Coliseu, isso mesmo. Tá friozinho, mas não tá muito frio. Hoje de manhã, lá no Vaticano, quando a gente acompanhou o funeral do Papa Bento XVI, estava bem frio, estava uma neblina, um frio, uma neblina bem baixa, e estava bem gelado lá, mas no fim acabou ajudando também num clima mais de recolhimento, né, da situação que estava sendo vivida ali. Nossa, Felipe, achei tão chique falar com você. Adorei. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Bênçãos do Pai Eterno para você aí em Roma. Obrigado para vocês também.